que é controle mental. Revelações do ocultismo. Controle mental é um termo genérico para diversas teorias controversas que propõem que os pensamentos de um indivíduo, bem como seu comportamento, emoções e decisões a ser feitas, possam estar sujeitos à manipulação arbitrária de fontes externas. Também é conhecido como lavagem cerebral, do inglês brainwashing. A possibilidade desse controle e os métodos para assumi-lo, de forma direta ou sutil, são temas para discussões entre psicólogos, neurocientistas e sociólogos. A definição exata de controle mental e a extensão de sua influência sobre o indivíduo também são debatidos. Os diferentes pontos de vista sobre o assunto possuem implicações legais. Controle mental foi um tema do caso judicial de Perry Rost e de vários julgamentos envolvendo novos movimentos religiosos. Questões sobre controle mental são levantadas em debates éticos relacionados ao assunto de livre-arbítrio. A questão de controle mental já foi discutida em conjunto com religião, política, prisioneiros de guerra, totalitarismo, artistas da mídia, manipulação de células neurais, cultos, terrorismo, tortura e alienação paternal. Enquanto o controle mental continua sendo um assunto controverso, a principal possibilidade de suas influências sobre um indivíduo, por métodos como publicidade, manipulação da mídia, propaganda, dinâmicas de grupo e pressão pública, são bem pesquisados pela psicologia social e hoje são indisputados. Manipulação eletromagnética de neurônios, desde que foi descoberto que células neurais podem ser queimadas sob o estabelecimento de uma voltagem potencial ao redor da membrana da célula. Por volta da década de 1930, foi sugerida como uma tecnologia empregada como hipnose em vítimas insuspeitas por agentes do governo americano. Esse tipo de hipnose era empregado durante o sono da pessoa, quando ela desconhece totalmente o que está havendo. O fato da vítima estar inconsciente disto, e portanto, incapaz de impedir o que está sendo feito, faz deste o único método onde hipnose é considerada controle mental propriamente dito. A crença de que alguém esteja sendo manipulado ou controlado por forças externas também é reconhecida controle mental. Geralmente, essas sensações são de invasão ou controle total por entidades diversas como satélites governamentais em órbita, agentes do governo, aparelhos de televisão, etc. Os que sofrem o controle mental podem chegar a extremos mesmo com uma total falta de evidência sobre o que poderia estar controlando-as. E para finalizar, resumo: controle mais mente. Controle. Controle é um substantivo utilizado para definir o domínio ou poder de fiscalizar e administrar determinada coisa. Ter o controle da situação é dominar ou ter o poder sobre o que está acontecendo. A palavra controle pode ser aplicada em múltiplos contextos, com significados semelhantes. Administrar, organizar ou dominar alguma coisa ou situação. O controle está relacionado com a administração, seja de documentos, de produtos, pessoas e etc. Mente. Mental, diz respeito à mente. Espiritual. Idade mental, grau de maturidade psicológica e intelectual apresentada por um indivíduo. É determinada experimentalmente por meio de certos testes. Mente é um estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Mente é um conceito bastante utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano relacionadas à cognição e comportamento. Particularmente aquelas funções as quais fazem os seres humanos conscientes, tais como a interpretação, os desejos, o temperamento, a imaginação, a linguagem, os sentidos, embora estejam vinculadas às qualidades mais inconscientes como o pensamento, a razão, a memória, a intuição, a inteligência, o arquétipo, o entendimento, a concepção, a imaginação, o intelecto, o sonho, o sentimento, ego e superego.
Controle mental. Controlar, manipular, controlar suas ações e fazer com que eles pensem que não estão sendo controlados quando estão sendo controlados. Controle mental. MK Ultra, Monarca. Revelações dos ocultismo. O controle mental monarca se apresenta nas mais diversas formas de controle mental, programação mental, manipulação psicológica, levagem cerebral, entre outras características que o projeto monarca desenvolve, em grande parte ilegalmente. Esses métodos são utilizados por numerosas organizações ligadas à nova ordem mundial. O controle mental monarca é a extensão do projeto MK Ultra, um programa de controle mental desenvolvido pela CIA e testado em civis e militares. Os métodos são incrivelmente sádicos, todo seu propósito é traumatizar a vítima, e os resultados esperados são horríveis. Brusca alteração comportamental que o alvo apresenta. Uma das técnicas, controle da mente baseado em trauma. Muitos acabam em clínicas psiquiátricas e caem no mais profundo caos psicológico e nunca mais se recuperam. Porque tentam explicar suas experiências aos familiares e amigos, ninguém acredita. Pois as técnicas são incrivelmente surreais, uma espécie de ficção científica mental, que muitas vezes, a saída é o suicídio. A programação monarca utiliza uma combinação de rituais, neurociência, psicologia e ocultismo para criar dentro dos escravos um alter ego. Uma personalidade a mais, que pode ser acionado e programado por manipuladores. Escravos monarcas são utilizados por várias organizações. Algumas áreas que os escravos monarcas são mais utilizados: alto escalão do ocultismo, escravidão sexual e pornografia, militarismo e a indústria do entretenimento. Durante todo o curso da história, vários casos foram registrados, descrevendo rituais e práticas semelhantes ao de controle mental. Um dos primeiros escritos, dando referência à utilização do ocultismo para a manipulação da mente, pode ser encontrado no famoso Livro Egípcio dos Mortos. É uma compilação de rituais, muito estudada por sociedades secretas atuais, que descreve os métodos de tortura e de intimidação para criar o trauma, o uso de poções, drogas, e da feitiçaria, hipnotismo, resultando na escravidão total do iniciado. Outros eventos atribuídos à magia negra, bruxaria e possessão demoníaca, em que a vítima é animada por uma força externa, são também anteriores à programação monarca. O controle da mente é a ferramenta mais poderosa da face da Terra, sem sombra de dúvidas. A utilização da psicologia e da neurolinguística transforma pessoas normais em esquizofrênicos. Organizações forçam o condicionamento mental da vítima, de modo que ela passa a compreender repetições de seus pensamentos em diversos meios de comunicação, em uma repetição sem fim.
projeto MK Ultra permaneceu aproximadamente dos anos 50 até a década de 60, utilizando-se de cidadãos americanos e canadenses como cobaias. As evidências publicadas indicam que o projeto MK Ultra envolveu a utilização de diversas metodologias para manipular os estados mentais individuais e alterar as funções cerebrais, incluindo a administração subreptícia de drogas e outras substâncias químicas, privação sensorial, isolamento, abuso verbal e sexual. Os experimentos mais divulgados e conduzidos pelo MK Ultra envolveu a administração de LSD em seres humanos inconscientes, inclusive em funcionários da CIA, militares, médicos, outros agentes do governo, prostitutas, doentes mentais, e no público em geral, a fim de estudar suas reações. Os experimentos envolvendo eletrochoques violentos, tortura física e mental e abuso sexual foram utilizados de maneira sistemática, onde se incluía crianças. Vítima do Mililitros Ultra 1961. Embora os objetivos admitidos dos projetos fossem desenvolver a tortura e os métodos de interrogatório a serem usados em inimigos do país, alguns historiadores afirmaram que o projeto teve como objetivo criar candidatos da Manchúria, programados para realizar vários atos, como assassinatos e outras missões secretas. O MK Ultra foi trazido à luz por várias comissões na década de 70, incluindo a Comissão Rockefeller de 1975. Ainda que se alegue que a CIA deixou as experiências depois dessas comissões, alguns delatores afirmaram sucessivamente que o projeto simplesmente era clandestino, e a programação Monarca tornou-se a sucessora do MK Ultra. Pesquisadores de renome têm documentado o uso sistemático do trauma para fins de controle mental. Alguns sobreviventes, com a ajuda de terapeutas dedicados, foram capazes de desprogramar a si mesmos para divulgarem os detalhes horríveis de suas provações. A origem do nome Mind Control Monarch. Controle mental monarca. A programação monarca para o controle mental tem um nome referente à borboleta monarca. Um inseto que começa sua vida como um verme, que representa um potencial não desenvolvido, e, após um período de encasulamento, programação, renasce como um das borboletas, o escravo monarca. A programação monarca tem os objetivos Illuminati e nazistas para criar uma raça superior, em parte, pela genética. Se o conhecimento pode ser transmitido geneticamente, então é importante que os pais sejam encontrados, que possam passar o conhecimento correto para essas vítimas selecionadas para o controle mental monarca. Quando uma pessoa está passando por um trauma induzido por eletrochoque, uma sensação de atordoamento é evidenciada, como se estivesse flutuando ou esvoaçado como uma borboleta. Há também uma representação simbólica relativa à transformação ou metamorfose do lindo inseto, a partir de uma lagarta, de um casulo, dormência, inatividade, até uma borboleta, criação do novo, que irá retornar ao seu ponto de origem. Esse é o padrão migratório que faz com que essa espécie seja única. Manipulação e dissociação. Os manipuladores monarcas buscam a compartimentação da psique em personas múltiplas e separadas, usando o trauma para assim causar a dissociação. Em outras palavras, eles fragmentam seu cérebro, através do trauma, do choque psicológico, para que você crie várias personalidades. Por mais incrível que possa parecer, isso é científico. A base para o sucesso da programação de controle mental monarca é que personalidades diferentes ou partes da personalidade chamados de alter egos podem ser criadas e elas não conhecem umas às outras, mas que podem administrar o corpo em momentos diferentes. As paredes de amnésia, que são construídas por traumas, formam um escudo protetor de sigilo que protegem os abusadores de serem descobertos. Agora entramos no campo extremamente complexo: o cérebro humano. O que estou afirmando são dados científicos e não relatos de internet.
Os arquitetos da nova ordem mundial estudam a mente humana desde os primórdios desse projeto diabólico, e é por isso que é tão importante para eles a indução do trauma psicológico. A dissociação é, portanto, alcançada pelo trauma, utilizando-se abuso sistemático e rituais ocultistas aterrorizantes. Depois de dividir a personalidade núcleo, pode ocorrer de ser criado um mundo interno. Através do ocultismo e da espionagem, é estudado todos os passos e características da vítima, facilitando assim uma forte abordagem psicológica, de modo que pessoas são influenciadas, programadas através de músicas, filmes, novelas, desenhos animados, em especial as produções da Disney, do Mason Grau 33 do rito escocês, Walter Disney. Esses recursos visuais e de áudio melhoram o processo da programação, usando imagens, símbolos, significados e conceitos. As personas podem ser acessadas através de palavras ou símbolos, que funcionam como gatilhos programados no psiquismo do indivíduo pelo manipulados. Ele fala uma palavra que só ele e o escravo conhecem. O manipulador fala a palavra e automaticamente o escravo é hipnotizado e fica sujeito aos desejos do manipulador. A seguir, mostrarei alguns vídeos bem populares na internet, que acredito que estas pessoas sofreram algum tipo de hipnotismo ligado a essas práticas. Jay-Z e Beyoncé, em um evento, se comportaram estranhamente. Pareciam estar totalmente hipnotizados. Vejamos. Não há dúvida nenhuma que eles estão sob o efeito de algum método de hipnotismo, ou sob o efeito de drogas talvez. Ex-presidente Bill Clinton sob o efeito de algum tipo de hipnose ou controle da mente. Vejamos. Jornalista televisiva em transe. Vejamos. Outro jornalista que paralisa em um estado hipnótico. Vejamos. Ator Shia LaBeouf é um artista muito conhecido no entretenimento. Um dos seus filmes mais conhecido mundialmente é Os Transformers. Ele utilizou um saco de papel com os dizeres "I Nothing Anymore", não sou mais famoso, e posou para os fotógrafos que estavam no evento. Até hoje, as pessoas se perguntam por que Shia fez aquilo com ele mesmo. Vejamos. No fim do ano passado, Shia fez uma apresentação humilhante em Los Angeles intitulada I'm Sorry.
Ele foi colocado sentado a uma mesa com o mesmo saco que usou no Festival de Berlim na cabeça e não falava nada. As pessoas estranharam, não entenderam nada do que estava acontecendo com Shia, enquanto ele estava lá sentado na mesa, chorando o tempo todo sem explicações. Vejamos. Hi. Would you mind taking the bag off? Could you take the bag off your head? Can I take the bag off your head? Wow. Okay. It's you. Hi, Shia. So this is weird. What are we doing here? What are you... Seriously though, what are we doing? Can you tell, like, what happened to you? I have a clip. This is you on the Disney Channel. Even Stevens. Who's this your car? Is that your car? No. This one for sure, guys, huh? Is that your car? No. Yeah, that was a good kid. That seemed like an awesome little kid. What happened? And why are you now a millionaire sitting in a room with people lined outside to see you? Shia, what are you doing? Why are we in this weird situation? This is easily the weirdest thing I've done today. Say something. Speak. All right, you're wasting our time here. You're famous. All right, I'm gonna go. Thank you for taking the time. And, yeah. Yep. É visível que Shia LaBeouf não estava se sentindo bem, porque ele faria isso a ele mesmo. Não teria sentido. Isso foi mais uma forma de continuarem a humilhá-lo e fazê-lo parecer louco ao público, a fim de destruírem sua imagem, carreira. Lembrando que há muitos vídeos na internet com artistas da mídia em estado de hipnose, só pus alguns para o vídeo não ficar longo. Agora vamos acompanhar o depoimento de duas vítimas. Existem tantas organizações que estão envolvidas com o controle mental que não podemos nos enganar em achar que é um grupo de pessoas em particular ou outro. Nem ao menos podemos dizer que isso é algo dos republicanos ou democratas. Isso não tem nada a ver com partidos. Isso é uma agenda da nova ordem mundial. Quando eu estava sob controle mental, antes de eu ser resgatada e minha mente e minha memória serem restauradas, eu era totalmente robótica. Eu não tinha habilidade para pensar por mim mesma, não tinha habilidade para questionar ou raciocinar. Eu apenas podia fazer o que me mandavam. Rituais satânicos eram meios pelos quais os manipuladores me controlavam, usando o ritual satânico como um meio de causar trauma. É um condicionamento a fim de trazer os níveis de controle mental e distúrbio de múltipla personalidade, que é o resultado de ser torturada por tantos anos, desde que eu era uma criancinha. Uma coisa que me pediram para fazer foi ir a uma festa na Casa Branca, na administração Reagan-Bush, quando Ronald Reagan ainda era presidente. Em uma ocasião, eu escutei Ronald Reagan conversando com o primeiro-ministro do Canadá naquela época, Brian Mulroney, que também estava envolvido nessa nova ordem mundial. Ele disse naquela época que a única forma para se obter paz mundial é o controle mental das massas. Eu era usada como um computador humano, e ele me levava a lugares diferentes para fazer reuniões internacionais, onde ele acessava minha mente escondido, a fim de trabalhar com as pessoas que ele estava trabalhando, com os Rockefeller assim como outros que estavam envolvidas no projeto da nova ordem mundial. George Bush pai era um dos mais poderosos que eu conheci, se não o mais poderoso ao qual já fui exposta durante minha escravidão de controle mental na Casa Branca e no Pentágono. A agenda da qual Henrique Singer era o chefe é muitíssimo sofisticada e envolve muitas pessoas. Envolve presidentes, envolve governantes, envolve líderes internacionais.
George Bush pai começou com as Nações Unidas, ele estava na direção do CIA. E pelo que pude testemunhar, era Bush quem estava no controle de nosso país durante 3 administrações. Pois Ronald Reagan recebia ordens de George Bush, e depois foi ele quem foi eleito. Depois foi Bill Clinton quem foi eleito. E um dia escutei George Bush e Bill Clinton discutindo que quando a população americana começasse a ficar desiludida com os republicanos trazendo-nos a nova ordem mundial, então Bill Clinton, um democrata, seria eleito. Eu também pude testemunhar Bill Clinton recebendo ordens de George Bush pai. Ele também me usava para enviar mensagens entre George Bush e vários outros líderes mundiais que eram e ainda são bastante instrumentais no projeto da nova ordem mundial. Henry Kissinger levou-me a diferentes agências em Washington e me pedia para usar minha memória fotográfica que havia sido programada para colocar documentos em minha mente. Então, se ele quisesse tirar alguma informação, ele poderia fazer isso. E eu também era usada como um banco de informação por vários membros dessa elite. Os líderes globais que pensam que, e eu escutei em uma conversa entre Kissinger e Rockefeller, eles falaram do fato de que 98% do mundo não pensam e então não mereciam estar vivos. E que eles não são geneticamente como a elite e sua linhagem. Eles realmente querem reduzir a população do planeta a fim de deixá-los melhor para sua linhagem. Enfim, meus irmãos, esse tema vai longe. Existe um batalhão de pessoas trabalhando em prol desse projeto. Se você acha tudo isso uma grande bobagem, pesquise. São diversos interesses que estão em jogo. Além do mundo físico, há o interesse espiritual também. Que todas essas matérias sirvam de ferramenta de pesquisa e ajuda as pessoas para as vítimas de controle mental. Fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha. E se possível, se inscreva-se no canal para ficar em dia com as revelações ocultas. E não esquece de compartilhar com outros irmãos. Aqui está alguns vídeos anteriores, caso você ainda não assistiu.